Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta bonita caminhada de encontro a tantas mulheres santas, mulheres de fé, hoje nós vamos encontrar a mãe dos 7 Macabeus, uma mulher de fibra, uma mulher forte. Vamos continuar então a nossa jornada com as Teresas, hoje contemplando Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa tão amada. E nas mulheres do nosso tempo, uma grande mulher que com certeza muitos que se dedicam à catequese na igreja já ouviram falar dela, já conheceram um dos seus livros, Inês Broches, essa catequista que é um grande testemunho para nós. Vamos então fazer a nossa oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e o homem à sua imagem, entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra os homens acusadores, que tinha mulheres discípulas, que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio de vida, que foi derramado sobre as mulheres e os homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos sobre a mãe dos 7 filhos Macabeus. Antíoco IV Epífanes era um rei muito perverso que pesava sua mão sobre todos aqueles que não andavam de acordo com sua vontade. Acontece que, além das injustiças que cometia, Antíoco IV queria impor ao povo o seu Deus e os seus costumes. Ele proibiu com decreto a prática da religião judaica e introduziu o culto ao deus grego Zeus Olimpo. Nas lutas de resistência, uma mãe foi presa junto com seus 7 filhos, conhecidos como os Macabeus. A bandeira de luta dos Macabeus era de não deixar que a fé judaica morresse diante das atrocidades desse cruel governante. Esse rei fez de tudo para que eles traíssem a sua fé. Mas a mãe ficava ao lado ali dos filhos, encorajando-os a não trair os preceitos que os ajudavam a se manter fiéis ao projeto de Deus. O rei ficou tão irado que mandou decepar um a um
e assá-los vivos em um caldeirão de óleo fervendo. Numa de suas catequeses, o Papa Francisco adverte sobre as colonizações ideológicas e culturais que destroem a memória de um povo e tiram sua liberdade. O Papa diz que é preciso conservar a memória do povo de Deus, aquela memória que tornava forte a fé do povo perseguido pela colonização ideológica e cultural. A memória é aquela que nos ajuda a vencer todos os sistemas educativos perversos. Referindo-se à mãe dos 7 Macabeus, o Papa Francisco conclui: somente a força das mulheres é capaz de resistir a uma colonização cultural. São elas as guardiãs da memória, capazes de defender a história de um povo e de transmitir a fé que depois os teólogos vão explicar. O Papa enfatizou que o povo de Deus seguiu em frente por causa da força de tantas mulheres bravas que souberam dar a fé aos seus filhos. E só elas, as mães, sabem transmitir essa fé em dialeto. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. A mulher que escolhi para falar dela hoje, que marcou tanto a história da espiritualidade cristã, foi lembrada por vários papas. Muitos dedicaram a ela grandes reflexões. E hoje nós queremos falar desta santa. Esta santa que o Papa Leão XIII permitiu que entrasse no convento aos 15 anos. O Papa Pio XI a proclamou santa em 1925 e em 1927 a padroeira das missões. São João Paulo II a declarou doutora da Igreja em 97. O Papa Francisco, além de dedicar-lhe uma catequese, escreveu então uma exortação que foi publicada no dia 15 de outubro do ano passado. Essa exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Só a Confiança. Vem falar então da vida desta santa que é tão querida pelo nosso povo. O Papa Francisco reconstituiu as etapas do reconhecimento do extraordinário valor do testemunho espiritual de Teresinha através das ações dos pontífices. Ele vem falando então da importância desta mulher para toda a história da Igreja. E o Papa Francisco teve a alegria de canonizar os pais desta santa, Santa Teresinha de Lisieux, os seus pais Luís e Célia, que foram canonizados durante o Sínodo da Família pelo Papa Francisco. Em sua cela, a Santa de Lisieux havia escrito: Jesus é o meu único amor. E analisando sua experiência espiritual, o Papa observa que o encontro com Jesus a chamava para a missão, tanto que não concebia a sua consagração a Deus sem a busca do bem dos irmãos. Ela havia entrado no Carmelo, de fato, para salvar as almas. Teresinha expressou assim a sua alma missionária: estou certa de que quanto mais o fogo do amor abrasar o meu coração, tanto mais as almas que se aproximarem de mim correrão ligeiras ao odor dos perfumes do bem-amado, pois uma alma abrasada de amor não pode ficar inativa. Francisco vai ao encontro do coração dessa espiritualidade de Teresa, aquele pequeno caminho, também conhecido como o caminho da infância espiritual. Santa Teresa do Menino Jesus escreveu: o ascensor que me há de levar até o céu são os vossos braços, ó Jesus. Para isso não tenho necessidade de crescer. Pelo contrário, é preciso que eu permaneça pequena
e que me torne cada vez mais pequena. O que conta para ela é a ação de Deus, a graça, não os méritos pessoais, porque é o Senhor que santifica. O Papa escreve então: por isso a atitude mais adequada é depositar a confiança do coração fora de nós mesmos, ou seja, na infinita misericórdia de um Deus que ama sem limites e que deu tudo na cruz de Jesus. Daí que Teresa nunca usa a expressão frequente no seu tempo, hei de fazer-me santa. Em nossa existência, onde muitas vezes nos dominam os medos, o desejo de seguranças humanas, a necessidade de ter tudo sob controle, a confiança, portanto o abandono em Deus que Teresa promove, liberta-nos de cálculos obsessivos, da preocupação constante com o futuro, dos medos que tiram a paz. Se estamos nas mãos de um Pai que nos ama sem limites, isso será verdade. Venha o que vier, havemos de ultrapassar e, de uma forma ou de outra, cumprir-se-á na nossa vida o seu projeto de amor e de plenitude, dizia Santa Teresinha. A vida espiritual da jovem carmelita não foi isenta de provações e lutas. Particularmente no último período de sua vida, ela experimentou a grande provação contra a fé. Naquela época, o ateísmo moderno estava experimentando uma grande expansão, e ela se sente irmã dos ateus, intercede e oferece a vida por eles, renovando o seu ato de fé. Ela acredita que na infinita misericórdia de Deus e na vitória definitiva de Jesus sobre o mal, a sua confiança obtém a graça da conversão na forca de um assassino múltiplo. Tudo em Deus é amor, até mesmo a justiça. Esta é uma das descobertas mais importantes de Teresinha, diz o Papa Francisco, um dos maiores contributos que prestou a todo o povo de Deus. De modo extraordinário, penetrou nas profundezas da misericórdia divina e de lá retirou a luz da sua ilimitada esperança. Santa Teresinha quer alegrar o Senhor, quer corresponder ao amor de Jesus. Tem a viva certeza de que Jesus a amou e conhece pessoalmente na sua paixão. Escreveu o Papa Francisco: contempla o amor de Jesus por todos e por cada um como se fosse único no mundo. E sobre ela o Papa continua: vive a caridade na pequenez, nas coisas mais simples da existência de cada dia, e fala em companhia da Virgem Maria, aprendendo dela que amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. De Santa Teresa d'Ávila, que falávamos dela ontem, Santa Teresinha herdou um grande amor pela Igreja, chegando a atingir as profundezas deste mistério. Ela escreve em Uma História de uma Alma: compreendi que a Igreja tinha um coração e que esse coração estava inflamado de amor. Entendi que somente o amor fazia os membros da Igreja agirem. E então, sim, encontrei meu lugar na Igreja. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. O Papa Francisco comenta: não é o coração de uma igreja triunfalista, mas o coração de uma igreja amante, humilde e misericordiosa. E ele acrescenta: tal descoberta do coração da igreja é uma grande luz também para nós hoje, a fim de não nos escandalizarmos por causa das limitações e fraquezas da instituição eclesiástica, marcada por obscuridades e pecados, e entrarmos no seu coração ardente de amor que se incendiou no Pentecostes, graças ao dom do Espírito Santo. As provações interiores vividas por Santa Teresinha, que às vezes a levaram ao ponto de se perguntar se haveria céu, levaram a santa a passar de um fervoroso desejo do céu para um constante e ardente desejo do bem de todos, e a resolução de continuar sua missão mesmo após a morte. Desta forma, lemos na exortação do Papa Francisco: chegava a última síntese pessoal do Evangelho, que partia da plena confiança para culminar no dom total aos outros. É a confiança, escreve o Papa, que nos conduz ao amor e assim nos liberta do temor. É a confiança que nos ajuda a desviar o olhar de nós mesmos.
É a confiança que nos permite colocar nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Isso deixa-nos uma imensa torrente de amor e de energias disponíveis para procurar o bem dos irmãos. No último capítulo da sua exortação, o Papa explica que recordar que, como lemos na Evangelii Gaudium, em uma igreja missionária, o anúncio concentra-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Em última análise, escreve o Papa, conta só o amor conta. Para Francisco, o contributo específico que Teresinha nos oferece como santa e como doutora da Igreja é levar-nos ao centro, aquilo que é essencial. O Papa se dirige aos teólogos, aos moralistas e aos estudiosos da espiritualidade e diz: temos ainda necessidade de acolher essa intuição genial de Teresinha e tirar as devidas consequências teóricas e práticas, doutrinais e pastorais, pessoais e comunitárias. São precisas audácia e liberdade interior para o poder fazer. Aproximando-se da conclusão, o Papa recorda os principais aspectos de seu caminho e sua atualidade. Em uma época marcada pelo fechamento nos próprios interesses, pelo individualismo e pela obsessão do poder, ela nos mostra a beleza de fazer da vida um dom, indica o valor da simplicidade e da pequenez, e o primado absoluto do amor, superando uma lógica legalista e moralista que enche a vida cristã de obrigações e preceitos e congela a alegria do Evangelho. A exortação se encerra com uma breve oração, na qual, entre outras coisas, o Papa assim reza: Amada Santa Teresinha, ajudai-nos a ter sempre confiança, como fizestes vós no grande amor que Deus tem por nós, para podermos imitar cada dia o vosso pequeno caminho de santidade. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Caminho do amor, a buscar sempre de novo a vontade do Senhor. Confiança, ser criança, o segredo do teu ser. Irmãos e irmãs, paz e bem, sou Margarete Rosalina, sou catequista, moro em Betim, Minas Gerais. E a mulher de fé que eu gostaria de homenagear hoje é a Inês Broches, uma grande catequista, uma catequeta que inspirou e inspira a caminhada de muitos de nós catequistas. Inês Broches é holandesa e sua vida, desde a mais tenra idade, já demonstrava seu interesse e amor pelas coisas de Deus. Teve uma infância e adolescência felizes, apesar da perda do pai tão precocemente e de ter vivenciado o período da Segunda Guerra Mundial e suas consequências. A despeito destes acontecimentos, teve uma vida dedicada aos estudos, o que fazia com prazer e tinha grande facilidade, e também dedicada a ajudar a família
tão logo começou a trabalhar. O amor a Deus sempre esteve em seu coração. Bem cedo sentiu o desejo de servi-lo, de dedicar sua vida a ele. Imaginou ser o convento o caminho mais indicado, mas orientada a escrever ao padre José Maria Dremas, recebeu dele a orientação de seguir por outro caminho, o Instituto Secular, e tornou-se então membro do Instituto Unitas, por ele fundado. Anos depois, padre Dremas a convidou com outras consagradas a vir para o Brasil para ajudar nos trabalhos da igreja. E assim começou sua história em nossa pátria, quando se dispôs com toda a dedicação, competência e o principal, com muito amor. Aqui chegando, ficou um período curto em João Molevade e depois em Belo Horizonte por 4 anos, quando recebeu o convite para ir para a Lagoa da Prata, permanecendo lá por 10 anos, lecionando e trabalhando em paróquias com a orientação de catequistas e professores de religião. Em 1966, ela volta para Belo Horizonte, quando foi então eleita coordenadora do Instituto Unitas e participou concomitantemente da Comissão de Catequese da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ministrava cursos de formação para catequistas, participou do serviço de animação bíblica junto às Paulinas, vindo posteriormente a participar da Comissão de Catequese do Regional Leste 2 da CNBB. Ela residiu também em Marabá, no Pará, de 1973 a 1975. Convidada por Dom Estevão para organizar a catequese. Retomando o trabalho no Regional Leste 2, em Belo Horizonte, onde ficou até 1987, quando foi convidada a assessorar a dimensão bíblico-catequética da CNBB em Brasília, onde permaneceu por lá por 4 anos. Nesse período, ela orientava bispos, padres, leigos. Ao longo deste rico trabalho dedicado à catequese em tantos lugares, foi registrando em livros seu grande conhecimento e suas experiências, que, diga-se de passagem, são riquíssimos e muito contribuíram e ainda contribuem com a igreja. Foram muitos livros escritos sobre Bíblia, catequese, sendo alguns escritos em parceria com outros autores, como um dos últimos, por exemplo, que é o livro belíssimo, Viver sobre a Luz de Cristo. É um livro dedicado aí à catequese com adultos, que foi escrito em parceria com uma outra grande catequeta, a Neuza Silveira, de Belo Horizonte. Durante muitos anos em sua atuação na comissão de catequese, ela trabalhou muito na realização do IPAC, que é um Instituto Regional de Pastoral Catequética que existe até hoje. Ela trabalhou muito também na formação de catequistas nas várias dioceses, na orientação a padres, bispos, sempre com uma didática e um conhecimento inigualáveis. Uma outra grande característica, né, da Inês é o seu espírito contemplativo da criação. Enfim, poderia gravar um áudio de horas, eu não conseguiria expressar assim, a minha admiração, o meu respeito a esta catequeta que tanto nos inspira. Inês, hoje, ela mora aqui em Minas Gerais, na cidade de Lagoa da Prata. E Inês completa, no próximo dia 22 de agosto, 101 anos. E ela continua linda, lúcida, super atualizada, super elegante. Enfim,
A missão de Inês, a sua vida, podem ser comparados à missão de uma vela, que se consome iluminando o caminho para outros. A você, nossa querida Inês, nossa querida catequeta, Inês Broches, a minha admiração, a minha reverência. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Muito obrigado, Margarete, por esse belo testemunho da Inês, né? Como que ela fala, de fato, para o nosso tempo, esse cuidado com a nossa igreja, esse cuidado com a catequese. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogue a Deus por todos nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.